No vídeo de hoje, nós do Trade respondemos qual a diferença entre Pivot Point e Price Guide, como deixar o gráfico todo branco, como acessar o Trade por meio de uma corretora, como visualizar linhas no gráfico independentemente do tempo de operação, quais indicadores são usados para seguir tendência. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje é para sanar as dúvidas que vocês colocaram nos vídeos anteriores. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. A primeira dúvida aqui então é do Antônio, que ele coloca assim: boa noite, Éder. Qual seria a diferença do Pivot Point para o Price Guide? Vamos lá, vamos ver isso aqui na prática. Então vou aqui em novo indicador, a gente vai aqui em dados de mercado e eu vou aqui selecionar o primeiro aqui, o Price Guide. O Price Guide nada mais é do que um indicador onde você vai configurar o modelo de cálculo. Como assim? Então aqui a gente tem a opção da base ser a abertura do dia, o fechamento ou um valor fixo. Se for um valor fixo, você vai ter que definir um valor. Por exemplo, a gente está vendo o dólar aqui. Imagina que eu quero colocar aqui essa faixa de preço que está mais ou menos por aqui no 4.710, que é uma região que eu acho importante. Então 4.710, os níveis, eu quero que ele mostre para mim 5 níveis e a variação aqui de 10 ticks. E eu clico em OK. Quando eu faço isso, ele coloca para mim aqui os pontos onde serão considerados regiões de suporte ou resistência, tá? E o Pivot Point? O Pivot Point é diferente. Vamos lá de novo, pesquisar aqui. Pivot Point. O Pivot Point ele não me dá tantas informações, ele não me dá tantas possibilidades de fazer a configuração de cálculo. Ele já tem um cálculo pré-definido. A única coisa que eu consigo fazer aqui é inserir fechamento ou última. Então eu coloco fechamento, clico em OK e ele já mostra para mim as regiões de suporte ou resistência, tá? Então o modelo de cálculo, o modelo para encontrar as regiões de suporte ou resistências são diferentes. Segunda dúvida é a dúvida do Cristiano. Como faço para deixar o meu gráfico assim todo branco? Pode ajudar? Claro, botão direito, mais configuração de cor e fonte. Você vai clicar aqui, cor de fundo do gráfico preto, você coloca branco. É ideal que você mude também essas outras opções. Então olha o que acontece, você não vai conseguir ver quase nada, então você vem aqui e coloca preto. Você pode colocar a cor que você achar que fica mais interessante, tá? Eu vou colocar preto aqui só para dar mais contraste com o branco. Vou aplicar, OK. Então a gente já tem aqui as informações, tá? Fundo preto e os detalhes aí, fundo branco e os detalhes aí em preto. A dúvida seguinte é do Douglas. Boa noite. Estou precisando de ajuda ou um vídeo informativo. Opero pelo home broker e quero começar a operar por aqui. Preciso saber como fazer a transferência de valores e ativo que tenho lá. Bom, Douglas, você não precisa fazer nenhum tipo de transferência, tá? O que você precisa fazer é, pela corretora que você utiliza, você vai pedir acesso ao Trade pela corretora e vai chegar no seu e-mail as informações que você precisa fazer de configuração, né? Baixar o Trade, fazer as configurações iniciais ali. Tem um vídeo aqui no canal que eu te ensino como fazer essas configurações iniciais, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, depois de feito isso, feita a instalação, através do arquivo que você vai receber pela sua corretora, você estará logado no Trade utilizando o saldo que você tem na sua corretora, tá? Então, você não precisa fazer nenhum tipo de transferência. A única coisa que vai mudar é que agora, ao invés de você comprar os seus ativos pelo home broker, você vai comprar direto pelo Trade, tá? Super simples, super fácil, não precisa se preocupar. Dúvida seguinte, Devanildo. Boa noite. Quando coloco uma linha qualquer num gráfico de 60 minutos, essas linhas somem quando muda para o tempo menor, exemplo 5, 2 ou 1 minuto. Não são todas, mas algumas somem principalmente se for de datas muito passadas. O que pode ser? Cara, é super simples, tá? Um gráfico diário e... Aliás, vamos pegar o seu exemplo de 60 minutos e a gente vai colocar, por exemplo, uma linha de 60 minutos. Aqui. Aqui, 13 de abril, isso, a gente vai colocar essa linha aqui, não essa não, essa aqui, a gente vai colocar essa linha aqui, gráfico de 60 minutos. Quando você vem para o gráfico de 5 minutos,
Olha só onde ela está aqui. Você ainda consegue visualizar. A gente não consegue ver ela do início, tá? Eu consigo ver ela aqui da metade para o final. Por quê? Porque tem um número de candles que aparece em cada tempo gráfico, tá? O meu está configurado para 2000. Então, se eu colocar agora no 2 minutos, olha só o que vai acontecer. Eu já não consigo ver mais tão longe, já está só até aqui. Se eu diminuir para 1 minuto, ela fica só um pedacinho aqui, tá? Por quê? Porque, como eu falei, o gráfico está configurado para aparecer 2000 candles. Então, se você utiliza essas linhas, por exemplo, num gráfico diário, você fez lá um traçado que seria, por exemplo, ó, essa região aqui, deixa eu fazer aqui, essa região aqui você considera ela como um suporte, tá? E você gostaria que essa linha aparecesse para você quando você tirasse o zoom aqui no gráfico de 1 minuto. Ela não vai aparecer. Por quê? Porque não tem a quantidade de candles aqui que você consiga visualizar, tá? Uma coisa que você pode fazer é em editar, preferências. Essa dúvida é muito comum, tá, pessoal? Eu vejo muita gente falando aí nos comentários que é um bug, que é um erro e etc. Mas não é. É uma configuração. Você vem aqui, ó, em gráficos. Aqui é o máximo de períodos no gráfico 2000, você pode colocar até 13.000. Só que lembrando, quanto mais candles você coloca no seu gráfico, mais lento pode ficar, tá, o processamento do gráfico. Por quê? Porque ele tem que consolidar um número maior de informações. O padrão é 2000, tá bom? Então, para recapitular, não é um erro de plataforma, mas sim o número de candles que você consegue visualizar. Perceba, no gráfico diário eu consigo ver até 2014, ó. Quando eu coloco nos 60 minutos, tirando todo o zoom do gráfico, eu consigo ver até aqui 8 de junho do ano passado. E aí eu venho para os 5 minutos. Qual que é o máximo que eu consigo ver? Mais no passado. Consigo ver o 18 de 3 de 2022. Se eu for para 1 minuto, eu vou conseguir ver aqui o dia 8 do 4, tá? A partir das 2 horas da tarde. Então fica aí essa informação, tá? Bom, seguindo... E por último, e não menos importante, o César. Muito bons vídeos, direto ao assunto. Minha dúvida é, quais indicadores são usados para seguir tendência? Cara, tem vários indicadores, mas eu separei 5 indicadores aqui que pode auxiliar você. Que é suporte e resistência, que é você definir aqui pontos, né? Regiões onde a gente tem aqui, vamos pôr num gráfico de 5 minutos, regiões aqui onde a gente tem suporte e resistência que foram rompidos. Assim que essas regiões são rompidas, ele possivelmente muda de tendência. Então nós temos aqui, ó, rompeu a resistência, agora ele está para cima, então ele tem aqui uma pequena tendência de alta nesses últimos 27 períodos aí, desde a abertura do dia possivelmente. A gente vai ter também as famosas médias móveis, novo indicador aqui, média móvel, vamos colocar uma média aqui, por exemplo, de 50 períodos. E deixa eu mudar aqui. Aí. Então, quando o preço está acima da média, a gente considera que uma tendência de alta. Quando ele está para baixo da média, que é esse exemplo aqui, uma tendência de baixa, tá? Outro indicador também bem legal, que é o MACD, é o Moving Average Convergence Divergence, que é esse indicador aqui. Esse indicador ele é um indicador que pode auxiliar você também nessa questão de direcionamento, tá? Por quê? Porque ele vai levar em consideração a oscilação, volume, volatilidade, então você pode considerar isso aqui também, tá? A gente tem o Fibonacci, né? O famoso Fibonacci, que aqui, ó, a gente poderia considerar isso, ó. O preço fez o seguinte, deixa eu aumentar o zoom aqui. Ele fez até então, ele pode estar fazendo isso, tá bom? Fez aqui uma pernada para cima. Deixa eu pôr certinho aqui, ó, fundo aqui. Ele fez uma pernada aqui para cima. Agora ele quer fazer uma pernada corretiva, que pode vir por aqui mais ou menos, e depois fazer uma pernada de continuidade, tá? Seria partindo desse ponto aqui e indo até ali por volta dos 4,788 aqui em cima, tá bom? E o último aqui é o IFR, novo indicador, pesquisar, IFR, o índice de força relativa, que é o IFR. A gente pode interpretar isso aqui como sobrecomprado, sobrevendido. Então, se ele está sobrecomprado, consolidando com outras ferramentas, como por exemplo uma média móvel ou até mesmo um Fibonacci, você consegue encontrar regiões aí onde o preço pode mudar de tendência, tá? Fazendo uma análisezinha aqui bem de padaria, tá? Só para facilitar aí a vida de vocês. Se o preço chegar, se essa linha do IFR chegar aqui no 30,
E aí você pode configurar isso aqui de acordo com o que você deseja, tá? Chega aqui próximo do 30, a gente entende como ele está sobrevendido. Aqui eu tenho a média móvel de 50, que é uma região de suporte. Eu tenho as regiões aqui de retração de FIBO de 50 e de 61, tá? Deixa eu só iniciar com 100. 50 e 61, que também é uma região de suporte. Então ele pode fazer uma defesa aqui para fazer um movimento de continuidade, tá? É só um parêntese aí. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.